Chegando lá na Ilha do Retiro, vou abrir alas que o esporte vai jogar. O rubro-negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Rapaziada, chegou o grande dia, tá? Finalmente aí chegou o grande dia, o esporte vai jogar contra o Ceará na Ilha do Retiro. O reencontro, né, do palco onde o esporte viveu várias conquistas, como Copa do Nordeste, várias vezes campeão pernambucano, Copa do Brasil, já jogou a própria Libertadores, já foi campeão brasileiro da Série A, já foi campeão brasileiro da Série B. Então o esporte viveu muitos momentos de fama, assim, de glória na Ilha do Retiro, que foi reformada há pouco tempo. A gente vai fazer um vídeo específico sobre de como ficou a Ilha do Retiro, mas de fato é que a ilha foi reformada. O esporte vai ter esse primeiro jogo, esse reencontro na Ilha do Retiro. Vamos falar sobre tudo. É clássico, é jogo com poder, com gana, com todo o aspecto ali de decisão. A gente vai falar sobre isso, sobre retrospectos, prováveis escalações, como vem o Ceará, como joga o Ceará, qual que vai ser o nosso palpite para esse jogo. Vamos falar de tudo a respeito desse jogaço da Série B, beleza? Antes da gente começar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, só assim você nos ajuda a continuar fazendo vídeos como este aqui, e também mostra para o YouTube que Esporte Clube do Recife é sim um assunto relevante aí. Vamos criar uma comunidade gigantesca aqui no YouTube, tá? Rapaziada, vamos deixar de enrolação e vamos lá, vamos para o vídeo. Hoje tem dois jogos importantíssimos na Série B que pode colocar ali e definir ainda mais os times que vão de fato brigar até o final pelo acesso. Tivemos o tropeço do Novo Horizontino, que é o líder porque o Santos ainda não jogou na rodada. O Novo Horizontino que perdeu fora de casa para a equipe do Amazonas, e estava claro que o Novo Horizontino não iria vencer e empatar todos os jogos até o final, iria tropeçar sim, tá? Tivemos também o Avaí empatando com a equipe do Brusque lá na ressacada, e aqui já estamos colocando o Avaí já quase não brigando mais pelo acesso, assim como o Coritiba, que perdeu para o América Mineiro. Então, Coritiba, Goiás, Avaí e Amazonas, gente, dificilmente vão brigar por alguma coisa ainda na competição. Não é que realmente agora já acabou, já não sobem mais, mas dificilmente vão brigar. Estamos entrando na 31ª rodada. Lógico, e todos esses times já jogaram, exceto Goiás e Santos, e Sport Ceará, Sport ainda com um jogo a menos contra a equipe do Operário. Todos esses times que já jogaram na rodada, né, o Avaí, o Coritiba, né, jogaram, o Santos ainda joga contra a equipe do Goiás, enfim, dificilmente vão subir esses times, tá? Do 12º, 11º, 10º, é muito difícil, gente. Talvez o Avaí ainda consiga junto com o Amazonas, mas do Coritiba, Goiás para baixo já não brigam mais por nada. Matematicamente ainda não foi dada o decreto de que não podem mais subir, mas é muito difícil. O Goiás teria que ganhar tudo daqui para frente, o Coritiba ganhar tudo daqui para frente, o Avaí ganhar tudo daqui para frente. Não é impossível, tá? Mas a chance disso acontecer é quase zero, gente. É muito improvável que isso aconteça. Inclusive, o Goiás vai enfrentar a equipe do Santos agora. Enfrenta o Vila Nova na próxima rodada, que também quer brigar pelo acesso. O Mirassol ainda enfrenta a equipe do Santos. Então, assim, vai ter muitos confrontos diretos ainda. E cada vez vai afunilando ainda mais o acesso a Série A. O Sport, ele se encontra numa posição ok, não é desesperadora, mas já foi, né? E não é uma situação muito confortável, tá? Lógico, o Sport está em 4º colocado, com 2 jogos a menos, pode chegar a 50 pontos nesta rodada e igualar a equipe do Mirassol e voltar a ser terceiro na competição.
jogar o Ceará um pouco ainda mais para baixo, né? Fazer com que o Ceará fique ainda mais longe do G4. O Vila Nova, que é um dos times que está ali em sexto, brigando ponto a ponto para entrar no G4, perdeu nesta rodada. O América venceu, é verdade, para mim foi o resultado mais negativo dessa rodada aí e ficou a 47 pontos. Então o Sport pode chegar a 50, assumir a terceira colocação com um jogo a menos, podendo chegar a 53 pontos caso o Santos perca. Hoje, é só um exemplo, o Sport pode, neste jogo atrasado, assumir a vice-liderança e ficar a um ponto do Novo Horizontino. Aí sim a gente pode falar que briga por título, até porque o próximo jogo do Sport é contra o Novo Horizontino, beleza? Então, se a gente fosse projetar o Goiás vencendo e o Sport vencendo a equipe do Ceará, estaríamos falando que o Sport ficaria a 3 pontos do Santos, e caso vença, tá, gente, o que é muito possível de acontecer, porque o Sport tem mais time do que o Operário, vai jogar na Ilha do Retiro, pode acontecer sim, é muito provável que aconteça aqui uma vitória do Sport, beleza? Perdão, então o Sport se igualaria aos números de pontos do Santos caso vencesse o jogo em atrasado e o jogo de hoje, beleza? Já aqui seria Sport e Novo Horizontino, o Sport ficaria a um ponto do Novo Horizontino, e aí sim eu falaria que o Sport brigaria por título, até porque na próxima rodada temos Santos e Mirassol, Novo Horizontino e Sport. A gente fala de uma situação de, na próxima rodada, ter o primeiro contra o terceiro e o segundo contra o quarto. Então, tá aí. Caso o Santos vença esse jogo, aí sim a gente pode dizer que o Santos encaminha demais o título. Acesso já é provável, tá? O Santos e o Novo Horizontino basicamente já subiram. Precisam fazer o óbvio do campeonato aí para concretizar esse acesso matematicamente. Então, Santos e Novo Horizontino basicamente já subiram, e o Sport encaminha demais se venceu a equipe do Ceará, porque fica a 53 pontos, né, vencendo o joguinho atrasado, abre 3 pontos do Mirassol e abre 6 pontos do América Mineiro, que é o quinto colocado na atual tabela. Então o Sport precisa, gente, vencer esse jogo contra o Ceará. E como que é o retrospecto, né, de Sport Ceará? Irmão, na Ilha do Retiro o Sport é soberano. A equipe do Ceará é soberano. 71% das vezes que o Sport jogou em Recife contra o Ceará saiu vencedor. Estamos falando de 21 partidas ao total, entre Brasileirão da Série A, Série B, Copa do Brasil, Taça do Brasil, Copa do Nordeste, Torneio Norte e Nordeste. Então, tá aí, o Sport é soberano. De 21 jogos, o Sport venceu 15, empatou 3 e o Ceará venceu 3. Então, foram 15 vitórias do Sport, 3 empates e 3 derrotas, beleza? O Sport em casa conseguiu fazer 33 gols e tomar apenas 15. Então, o Sport fez mais do que o dobro dos gols do Ceará. É claro que isso aqui é história, é claro que isso aqui é olhando para o passado, tá? Mas a situação do Sport hoje na tabela é mais confortável do que a situação do Ceará. O Ceará precisa vencer se quiser entrar no G4, tá? Vamos tirar aqui esse jogo em atraso que o Sport tem contra o Operário. Vamos tirar aqui, beleza? E vamos projetar um empatezinho hoje. Se caso haja um empate, o Sport ainda continua no G4, mas é desesperador para o Ceará, que ficará a 2 pontos do G4. Caso o Ceará vença, o que pode acontecer, estamos falando de uma grande equipe do Nordeste, não é a maior, mas é a grande equipe do Nordeste, que é o Ceará, toda a sua torcida de massa, é um dos maiores investimentos também dessa Série B, sabemos disso, mas caso o Ceará vença, vai a 48 pontos, entra no G4 e tira o Sport do G4. Lembrando que o Sport tem um jogo a menos, podendo chegar a 50 e novamente tirar o Ceará do G4. Mas isso não é interessante. Isto aqui não deveria nem ser uma opção. Por quê? Porque o Sport vai jogar na sua casa, tem um elenco melhor, com o apoio da sua torcida, com todo o contexto que o Sport vive. E qual é o contexto, Nicolas? O Sport, nos últimos jogos, vamos lá, desde a chegada do Pepa,
3-2 contra o Ituano. Aqui quem comandou foi o César Lucena, mas o Pepa já era treinador do Sport. 2-0 contra o Avaí, então estamos falando de 2 vitórias. Empatou contra o CRB, aí venceu o CRB, empatou contra o Goiás, venceu a equipe do Paysandu e empatou contra a equipe do Mirassol. Então estamos falando de 2, 3, 4 vitórias e 3 empates em 7 jogos. Foram estes resultados que colocaram o Sport lá onde está no momento, porque o Sport estava se apagando na competição com o Guto Ferreira e o finalzinho de trabalho ali do Mariano Sosso. Então, estes resultados colocaram o Sport novamente na briga pelo G4. Vamos enfrentar a equipe do Ceará e depois vamos enfrentar a equipe do Novo Horizontino. E depois temos 3 jogos em casa, com a possibilidade de fazer 9 pontos. Então, se o Sport vence o Ceará e empata com o Novo Horizontino, o que é muito plausível de acontecer, tá? Estamos falando do Sport pegar uma sequência de 3 jogos em tese, fáceis dentro de casa. Operário, Botafogo de São Paulo e Guarani. Com a possibilidade do Sport fazer 9 pontos nesses próximos jogos. É por isso que eu falo que se o Sport vence o Ceará e empata com o Novo Horizontino, o Sport pode chegar muito bem nesse jogo contra o América Mineiro, depois da sequência de 3 jogos em casa, brigando, se não, na liderança. Então o Sport tem sim essa possibilidade, meus amigos. Tem sim essa possibilidade, beleza? Já o Ceará nos últimos jogos, né, perdeu para o Mirassol jogando em casa, ganhou do CRB lá no Rei Pelé, venceu o líder da competição, empatou com o Amazonas, venceu do Operário, perdeu da Chapecoense, perdeu do Coritiba e venceu do Vila Nova e do Brusque. Então, nos últimos 2, 4, 6... Vamos pegar os últimos 7 jogos? Nos últimos 7 jogos foi uma vitória, um empate contra a equipe do Amazonas, uma vitória contra a equipe do Operário, uma derrota contra a equipe da Chapecoense, uma derrota contra o Coritiba, uma vitória contra o Vila e uma vitória contra o Brusque. Então, foram 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, tá? Então tá aí 2 derrotas, 1 empate e 3 vitórias nos últimos jogos aí da equipe do Ceará. O Ceará, gente, que é uma equipe forte, porém jogando fora de casa tem campanha de 9º colocado. Em 14 jogos foram 12 pontos disputados. O Sport, lógico que dentro de casa não tem a melhor campanha também. Dos últimos 13 jogos foram 26 pontos feitos, mas o Sport estava jogando na Arena Pernambuco, que a gente sabe que é um estádio neutro. Os jogadores adversários não sentem a pressão na Arena Pernambuco, porque de fato é um estádio neutro. E como que vai ser essa escalação? O Sport vai em campo com Kaique França, Chico e Rafael Thierry, Igor Cariús e Dalbert, provável escalação, tá? Felipe, Fabrício Domingues e Tite Ortiz, Barleta, Zé Roberto e Lucas Lima. Quem que pode entrar no Sport para dar um a mais ali? Felipinho, muito provavelmente, e um Coutinho da vida que vem numa fase muito abaixo. Se tivéssemos Romarinho aí nessa equipe do Sport, seria outro Sport, tá? Seria outra Série B do Sport. Romarinho que agregava demais com assistência, com gols, velocidade. A gente sabe da capacidade do Romarinho, tá? Então, quem que tá pendurado para a equipe do Sport? Basicamente o time todo, né? Kaique França, Rafael Thierry, Luciano Castan, Alisson Cassiano, Chico, Felipinho e Igor Cariús. Então, toda a zaga do Sport ali, todo o sistema defensivo do Sport, tirando o Thiago Couto, que é reserva do Kaique França, e do Felipinho, todo mundo tá pendurado, tá, rapaziada? Lucas Lima e Barleta e Zé Roberto. Então, o trio de ataque, Lucas Lima, Zé Roberto e Barleta, tá pendurado para esse jogo também. E que o Sport tem que olhar também o próximo jogo, que é contra o Novo Horizontino, tá? Já o Ceará vai com Bruno Ferreira no gol, Matheus Felipe e João Pedro na zaga. Não é a zaga titular do Ceará. A zaga titular do Ceará está suspensa. O David Ricardo está suspenso. O Ramon Menezes está com desconforto na coxa, não viajou. E o Richard fez a cirurgia aí no joelho, do ligamento do joelho, beleza? Rafael Ramos
e Matheus Bahia. Matheus Bahia, que na minha visão é um ótimo lateral esquerdo para uma Série B. Temos De Luca, Recalde e Lourenço. Lourenço que jogou muita bola no Vila Nova no ano passado e vem jogando muita bola na equipe do Ceará neste ano. É um bom volante para essa Série B. Temos Eric Pulga, Ailon e Saulo Mineiro. O Sport tem que ficar de olho em Recalde, Eric Pulga, Saulo e Ailon. Esses 3 jogadores, esses 4 jogadores aí são o poder ofensivo do Ceará nessa Série B. Tem o Lourenço, que chuta muito bem de fora da área, bate muito bem de fora da área, falta. Então o Sport tem que ficar de olho nessas peças do Ceará. O Lourenço, o Eric Pulga, o Ailon e o Saulo Mineiro. Saulo Mineiro que perde muitos gols, mas que quando ele tá inspirado, irmão, ele broca e broca muito, beleza? Lá ele. Enfim, o Sport tem seus valores, o Sport vai para cima do Ceará, o Sport precisa vencer o Ceará. Um empate não é tão catastrófico, mas o único resultado plausível para o Sport é uma vitória, beleza? O árbitro de hoje vai ser o Wilton Pereira Sampaio. Ele que é árbitro aqui de Goiânia. Todo mundo sabe dos escândalos que o Wilton Pereira Sampaio já protagonizou. Foi árbitro da Copa do Mundo. Enfim, para mim é um péssimo árbitro, principalmente para apitar um jogo dificílimo para ambas as equipes. Outra coisa, é um árbitro que é de Goiânia. O Vila está brigando ainda pelo acesso. O Goiás ainda não está morto na competição. Será que nós deveríamos colocar um árbitro de Goiânia para apitar esse jogo? E não um árbitro, sei lá, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul? Fica complicado, né? Os assistentes de Goiânia e de Minas Gerais. Ambos dos estados têm times brigando pelo acesso. Mas enfim, espero que ele faça um bom jogo, mas é inacreditável como a CBF escolhe um árbitro destes para apitar o maior clássico aí dessa Série B, tranquilamente um dos maiores clássicos também do Nordeste, beleza? Palpite de hoje, espero que o Sport ganhe. Eu estou apostando num 2-1 ou num 2-0 para o Sport. É claro que o Ceará vai vir forte para brigar neste jogo. O Ceará não pode fazer cera, o Ceará não pode se dar o luxo de empatar esse jogo. Então é isso. Se a gente for olhar o retrospecto, se a gente for olhar o momento que os times vivem, o Sport é favorito para esse jogo. Eu aposto num 2-0 ali ou num 2-1. Prováveis resultados, beleza? Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários qual que será o seu palpite, né, pro placar de hoje e como que deve vir essa equipe do Ceará. E o Sport, como é que o Sport deve se comportar? Você está ansioso para a volta da Ilha do Retiro? Eu quero ver pelas fotos, irmão, ficou linda, tá? Linda, linda, linda. A gente vai fazer um vídeo já sobre isso, beleza? Abraço, uma ótima segunda-feira a todos. Fiquem com Deus e na live pós-jogo eu estarei aqui presente. Abraço, fui!